Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Todas as profissões têm o seu próprio linguajar, tecnicamente chamado de jargão técnico, né? Até aquelas brincadeiras de rebimboca da parafuseta, significa que os mecânicos de carro também têm um linguajar próprio, que as pessoas que não têm um conhecimento dele ficam boiando no assunto. Algo parecido acontece com a medicina e particularmente com a psiquiatria, com um agravante que eu vou explicar mais adiante. Então, os termos médicos são jargões, né? Ou seja, quando o médico usa uma expressão, ele usa dentro do seu contexto profissional. Para ele, para todos os confrades, para todos os outros médicos, aquilo é absolutamente compreensível. Mas muitas vezes para o paciente, eu diria que boa parte das vezes para o paciente não é compreensível. Ou seja, é como se alguém estivesse falando uma língua e outro estivesse sem compreender essa língua. Então, muitas vezes acontecem dissabores em medicina, porque o ponto de vista médico não é explicitado para o paciente, o jargão técnico não é transformado numa linguagem corriqueira, e o paciente, por não compreender e nem entender aquilo, ele pode criar uma compreensão ou uma falsa compreensão daquilo. Então isso é genérico em todas as profissões, particularmente em medicina, isso é muito frequente. Mas em psiquiatria tem um agravante. É que se as palavras nas profissões, nas outras profissões, elas são desconhecidas para o leigo daquela profissão, quem vai a um advogado vai escutar ele falando determinadas palavras que ele não compreende nem nunca ouviu. Isso vai acontecer com engenheiro, arquiteto, mecânico, qualquer profissional que use um jargão técnico. Acontece com a medicina. Mas em psiquiatria, qual é o agravante da área psiquiátrica? É que as nossas palavras, quase todas elas já são usadas corriqueiramente, já são usadas no dia a dia, com acepção própria, com sentido próprio que as pessoas usam no seu dia a dia. Então, uma pessoa, hoje em dia, frequentemente diz eu estou deprimido, que é um diagnóstico psiquiátrico, mas usa em contextos que não teriam a ver com o próprio diagnóstico de depressão. Mas a pessoa leiga da psiquiatria usa essa palavra, é compreendida pela outra pessoa também leiga, e assim vai. Então, todas as palavras que nós usamos como diagnóstico, como jargão técnico, como palavras específicas da nossa área, entretanto, são usadas no dia a dia, na maior parte das vezes com acepções diferentes, com conceitos diferentes da que nós utilizaríamos, seja reprimido, seja deprimido, seja mania, seja toque, qual seja, esquizofrênico, bipolar. Todas essas palavras elas já são usadas embora seja um jargão técnico, ou seja, pertençam a uma especialidade, com claros conceitos, com definidos conceitos, elas são usadas no dia a dia como as pessoas compreendem. Histérico ou histeria tem um sentido para a psiquiatria e um sentido bem diferente para o leigo. Toque tem um sentido para a psiquiatria como diagnóstico clínico e tem um sentido bem, não diria tão diferente, mas diferente para o leigo. Mania é exatamente uma palavra que tem sentidos completamente diferentes. A palavra mania em psiquiatria corresponde a um dos componentes do transtorno bipolar, depressão, mania. Depressão correspondente ao estágio de tristeza imotivada profunda e mania correspondente a uma euforia patológica. Mas corriqueiramente mania é hábito. Mania é quase que sinônimo de toque no dia a dia. Lá vem ele com as manias dele. Portanto, é uma mesma palavra que é usada com conceitos inteiramente diversos. Então, um paciente sendo diagnosticado pelo psiquiatra
psiquiatra em mania pode ser ouvido como sendo um simples hábito, ou simples uma mania de. Ou o adjetivo maníaco, que no sentido popular tem um sentido bastante agressivo, pejorativo e amedrontador. Mas um episódio maníaco é um episódio de mania, portanto é o adjetivo correspondente ao substantivo mania. Mas usar isso para um paciente, muitas vezes, para o familiar, vai soar como uma coisa ameaçadora. Então ele está maníaco. Então todas essas palavras, elas guardam, daí o cuidado que o psiquiatra precisa necessariamente ter, de que ao dizer qualquer palavra no jargão técnico, ele tenha convicção de que as pessoas que o estão escutando dentro do mesmo referencial. Para tal, ele vai ter que explicar detidamente aquilo, destrinchar aquela palavra, explicando o conceito, para evitar futuras confusões. Isso é fundamental na nossa área, porque, como eu já várias vezes já falei aqui, a nossa especialidade é a única que xinga com jargão técnico. Ou seja, todas as pessoas já agrediram alguém, já desqualificaram alguém usando um diagnóstico psiquiátrico. Portanto, ao escutar esse diagnóstico, obviamente vão escutar no referencial depreciativo e pejorativo, que a própria pessoa que está escutando está habituada a usar. Então, esse cuidado de que a psiquiatria tem o seu jargão técnico, mas esse jargão técnico já virou linguagem corriqueira do dia a dia e geralmente com a tonalidade pejorativa. E que quando nós os usemos no trato com um paciente ou com um familiar do paciente, essa clareza de compreensão. Já se diz que comunicação não é o que alguém fala, comunicação é o que o outro escuta. E essa divergência entre o que se fala e o que se escuta, entre o emissor e o receptor, em psiquiatria isso é notório. Aquilo que é falado pelo profissional é escutado pelo paciente ou pelo familiar no próprio referencial que ele está acostumado a ouvir. Então, uma palavra comum na área médica, crônico, por exemplo, nós usamos a palavra crônico, para os médicos, a palavra crônico se refere à temporalidade. É uma doença que, ao ser diagnosticada, não se pressupõe uma cura imediata para ela. Vai ser de muito tempo de evolução. Mas crônico, geralmente, no sentido popular, é como sinônimo de gravidade. Uma coisa é crônica como se ela fosse uma coisa mais grave do que uma coisa aguda. Não, agudo e crônico são palavras que se referem a conceitos temporais. Agudo, uma doença que tem o seu tempo de evolução, X tempo de evolução já previsto, como um resfriado, e em alguns dias ele desaparecerá, portanto é uma doença aguda. O sarampo é uma doença aguda, mas a hepatite B e a hepatite C são doenças crônicas. Ou seja, ao serem diagnosticadas, se pressupõe que a pessoa vai se manter em tratamento durante muito tempo. Em psiquiatria, isso é claro. A maioria dos transtornos psiquiátricos são crônicos, ou seja, são de tratamento, não são de cura. São de tratamento prolongado. E muitas vezes o paciente pergunta, ou o familiar pergunta, e eu vou usar toda a minha vida isso? Eu sei que não é o mesmo peso, mas é equivalente ao hipertenso perguntar ao seu cardiologista. E eu vou ter que usar esse remédio todo o tempo? Em relação à hipertensão, isso já é notório, já é fato para todas as pessoas, que a partir do momento que a pessoa se torna hipertensa, ela vai ter que usar o remédio como se diria em psicodrama, como um ego auxiliar, só que químico. Ele vai ajudar o corpo a fazer algo que ele não está conseguindo fazer só. Mas não se pressupõe a usar um antihipertensivo que ele vai ser suspenso algum dia. Provavelmente ele pode até ser trocado ao longo do tempo, que é o habitual que acontece. Mas em psiquiatria essa pergunta guarda um tom de fatalidade. Então eu vou ter que usar por toda a minha vida? E esse tom de fatalidade aparece porque a pessoa quer se livrar do remédio psiquiátrico. Ao contrário do paciente hipertenso, que pode reclamar no começo, mas incorpora a economia normal da vida dele,
No caso da psiquiatria, a pessoa mal começa a usar o remédio e já está pressupondo que vai parar. E como a maioria das situações em psiquiatria, como de resto em toda a medicina, elas têm tratamento e não cura, nossos tratamentos, na maior parte das vezes, na grande parte das vezes, são tratamentos, não são curativos. Então, essa pergunta, dada para uma doença, para um transtorno, que já se pressupõe que vai demorar, por exemplo, o transtorno de pânico, ele é definido como um transtorno crônico. O que é que significa? Não há um pressuposto de eliminação rápida do transtorno de pânico. Provavelmente a pessoa terá que usar durante muito tempo a medicação psiquiátrica associada à terapia, à psicoterapia. Essas duas ferramentas são sempre complementares. Em psiquiatria, essas duas ferramentas são sempre paralelas. Ou, não diria, são convergentes, partem de pontos diferentes, mas se dirigem ao mesmo objeto. Então, o lembrete de hoje é que para os profissionais da área psi, e o lembrete é sempre presente, né? Eu tenho que me esforçar sempre para me lembrar disso, de que o paciente não estudou nos livros que eu estudei, portanto ele não tem a obrigação de saber aquilo que eu sei, nenhuma obrigação, e muito menos os detalhes conceituais que diferenciam uma coisa de outra. Portanto, a obrigação é minha de passar para ele o máximo que eu posso de destrinchar esse caso. Então, para os profissionais da área psi e para os pacientes, não aceitem como tendo compreendido se simplesmente você reconhece a palavra. Procure saber se a palavra que você está reconhecendo tem o mesmo conceito do que aquele que o médico está lhe dizendo. Porque na maior parte das vezes você reconhecerá a palavra, mas se surpreenderá quando descobrir que o conceito que você usa aquela palavra não é o mesmo que o seu psiquiatra, o seu psicólogo estará usando em direção a você, em relação ao seu transtorno que esteja em pauta. Espero que haja sido útil.